Oi, pessoal do primeiro ano. Bom, durante toda essa semana a gente vai estar resolvendo questões que já foram passadas para vocês, principalmente as questões da plataforma do SAGS. Eu separei algumas para a gente estar comentando e falando um pouco a respeito delas, principalmente a respeito do capítulo 7, que fala sobre o fim do Império Romano. Bora lá? Bom, a primeira questão que eu selecionei. Bora lá. A imagem a seguir retrata parte do mosaico romano de Nig, um dos mais bem conservados que se encontra até o momento no norte da Europa. A composição conta com mais de 160 metros quadrados e apresenta como tema cenas próprias de um anfiteatro romano. A partir da leitura da imagem e do conhecimento sobre o período em questão, pode-se afirmar corretamente que a imagem representa... Bom, se vocês observarem essa imagem, mostra duas pessoas lutando, que eram os gladiadores na época, e aqui como uma espécie de soldado romano, viabilizando, observando essa luta. A gente sabe que nesse período algo muito forte era a questão do militarismo, ou seja, de convocar a população, de levantar guerreiros, homens fortes, para estar protegendo as fronteiras romanas e, sobretudo, alcançando novos territórios. Outra coisa que a gente vê bem forte nesse período é a questão da política do pão e do circo, ou seja, que o Estado ele promovia entretenimento para a população. Assim sendo, a gente vê principalmente a letra D, que é uma luta entre gladiadores prática, que tinham inúmeras funções naquela sociedade, como a diversão, a tentativa de controle social e a valorização da guerra. Olhem os elementos que eu falei para vocês. A questão principalmente de entreter a população, desse controle social, que para a população não notar os problemas que estavam acontecendo e principalmente a questão de valorizar a força, valorizar a guerra, ok? Próxima. Segunda questão. Finalmente a bandeira. Tiradentes propôs que fosse adotado o triângulo representado a Santíssima Trindade, com alusão às 5 chagas de Cristo crucificado, presente nas armas portuguesas. Já Alvarenga propôs a imagem de um índio quebrando os grilhões do colonialismo, com a inscrição liberdade ainda que tarde, do poeta latino Virgílio, que foi adotada e consagrada. O texto, ao se referir ao poeta Virgílio, remete-nos a um período da história de Roma Antiga, o Império Romano. Durante esse período foram características do Estado romano. Bom, a gente sabe que o Império Romano, o Roma por si só, ela passou por várias fases, desde a República até o Império. A gente estudou sobre as características do Alto Império Romano e do Baixo Império Romano. Assim sendo, a gente vai ver que principalmente Roma, principalmente nessa fase de Império, tinha como objetivo a centralidade. Então é a letra D. Centralização político-administrativa nas mãos do imperador, a utilização da política do pão e do circo e a adoção da Pax Romana. Bom, nesse período de império, o governador, o imperador, ele queria centralizar tudo na mão dele. Nem que o clero tivesse acesso e nem que a nobreza, mas que o rei ele pudesse ditar aquilo que era para fazer. Outra coisa, questão da política do pão e do circo, eu comentei na aula passada. Gente, esse foi um período onde houve uma grande satisfação por parte, principalmente, da população. Eles estavam satisfeitos com a desigualdade social, com a falta de saneamento básico, falta de emprego, a população passava fome, as colheitas estavam ruins, enfim. Outra coisa é a Pax Romana. O que quer dizer? Quer dizer que foi um período de paz romano, principalmente entre as suas fronteiras. Roma tornou-se tão forte que, devido a conquistar vários territórios e colocou várias trincheiras, podemos assim dizer, soldados, protegendo essas fronteiras. Assim sendo, foi um período de paz, de estabilidade, que eles não viviam com medo de novos ataques, ok? Letra D. Terceira. O processo de declínio do Império Romano do Ocidente começou em meados do século IV depois de Cristo, sobretudo em razão da série de problemas que desde os séculos III o assolavam, com as invasões bárbaras, a crise econômica e a disputa dos militares pelo poder. A ligação entre a aludida crise econômica e a formação das bases do modo de produção feudal se encontra olha só, eu falei para vocês, a gente fala do Império Romano, a gente vai desde o período de apogeu,
de maior crescimento, vigor, dinheiro, até o período de declínio. Ele começou realmente a começar a ser invadido, a enfraquecer suas bases. Baseado nisso, olha o que diz a letra A. Gradual substituição do sistema escravista pelo decolonato, baseado na prestação de serviços agrícolas em terras dos senhores, em troca de subsistência e proteção. A gente vai ver que com esse período de crise que eles estavam passando, a população começou a sair da cidade e ir para o campo. Por quê? Porque o número de escravos diminuiu muito. Roma deixou de conquistar. Roma deixou de buscar novos territórios, de invadir novos territórios, novos reinos. Logo, teve uma crise no sistema de escravo. Não tinha mais escravo, principalmente para atender o império, para atender outras funções. Assim sendo, a população viu-se a necessidade de agora trabalhar no campo, que inclusive nos próximos capítulos que a gente vai estar vendo é a questão do feudalismo, ou seja, um novo modo de produção, um novo modo de subsistência. Então é a letra A. Quarta, podendo se encontrar na crise do mundo romano do século III e o início da profunda perturbação de que sair do Ocidente medieval, é legítimo considerar as invasões bárbaras do século V como o acontecimento que precipita as transformações, que lhes dá um aspecto catastrófico e que lhes modifica profundamente a aparência. A crise do mundo romano e a transição para a Idade Média diz o quê? Bom, a gente vai ver que nesse período, como eu falei para vocês, o Império ele começou a passar por crises. A população estava mudando, o mundo estava mudando e Roma já não era mais tão forte. Roma não tinha mais tantos soldados, Roma não tinha mais tantos escravos, e aí ela deixou de conquistar e passou a olhar muito internamente, principalmente tentando solucionar os problemas da população de desigualdade. Assim sendo, olha o que diz a letra B. Tiveram entre suas características a diminuição do ingresso de mão de obra escrava. Lembra que eu falei para vocês o declínio do número de escravos? E o processo de ruralização social. A população deixou, basicamente, de viver na cidade e passou para ir para o campo, viver na agricultura. Já que Roma estava passando por grandes crises econômicas e sendo invadido por bárbaros. Bárbaros são povos vizinhos, povos rivais, ok? Sétimo, quais os fatores que levaram à crise do Império Romano? Bom, a decadência do Império Romano estava relacionada primeiramente à crise do sistema escravista que eu comentei, iniciada na transição do século II ao século III d.C. Esse sistema era parte essencial da economia romana, que contava com a renovação da população de escravos do Império por meio das guerras de conquista e expansão. E aí Roma deixou de conquistar, por isso que teve essa crise. Típicas da história romana. Esse processo afetou a economia romana e causou a diminuição na sua produtividade, provocando consequentemente um aumento no custo de vida de todo o império. Por fim, o crescimento do cristianismo foi outro fator de relevância para o agravamento dessa crise, uma vez que o avanço dessa religião provocou o enfraquecimento da figura do imperador, já que os cristãos não aceitavam prestar-lhe culto religioso como era costume da época. Pessoal, falei da crise escravista, falei das fronteiras, falei que Roma começou a ser invadida, deixou de conquistar, então não tinha mais tantos escravos, os preços subiram. Outra coisa muito importante do cristianismo. Pessoal, nesse período, depois de Cristo, o cristianismo ele passou a ser difundido rapidamente. Principalmente o que aconteceu foi que o cristianismo ele prega a questão que o imperador ele não é como um deus. Isso levou muito da população a querer se revoltar, a não mais servir esse imperador, a ter mais liberdade de expressão, liberdade para agir. E aí depois a gente vai ver que teve até uma lei, uma espécie de édito, que proibiu o cristianismo. Mais tarde, para favorecer os imperadores e o clero, o cristianismo passou a ser uma religião oficial. Aqui, nesse momento, era visto como uma seita. Hoje em dia, o cristianismo ele é difundido durante todo o planeta. Mas, nesse momento, era visto como uma seita que tinha como objetivo ameaçar a figura do imperador. Bom, oitavo. Em relação ao cristianismo na Antiguidade Romana, é falso afirmar o quê?
Bom, é correto que era a doutrina cristã devido à sua mensagem de esperança, perdão e fé, e tinha a aceitação de pobres e escravos, coisa que o Império excluía. Havia uma causa que explica a perseguição romana ao cristianismo, está relacionada à oposição dos cristãos aos cultos pagãos e ao culto do imperador? Sim. Uma das punições utilizadas contra o cristão consistia em lançá-los numa arena e eram obrigados a enfrentar a questão de gladiador, tanto de lutar contra si, mas também jogar os cristãos perseguidos para os leões comer. E o último imperador Nero realizou várias perseguições aos cristãos. Sim, foi o imperador que mais caçou cristãos e que mais foram mortos. Então a única errada é que através do Edito de Milão, o imperador Constantino baniu o cristianismo de Roma e de toda a Península Itálica. Ele não baniu, tornou oficial. Ok? Queridos, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer as correções, compreender um pouco do conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Ok?